Aqui, sobre flexibilidade da meta de pastejo, é o seguinte: existe esse balanço, né, entre o crescimento e a senescência, da planta. Quando se eu trabalhar com essa manutenção do índice de área foliar numa altura mais baixa, o que vai acontecer com esse capim? Ele vai compensar o tamanho e a densidade de perfilhos. Então, é o que a gente vê, que às vezes eu tenho um capim mais baixo, que ele está mais denso do que um capim mais alto. Por quê? Acontece essa compensação da planta de acordo com o que eu tenho trabalhado aí de área foliar. Então, se eu tenho um índice de área foliar menor, vai ter uma maior eficiência fotossintética. Ou seja, a planta ela vai continuar, ela vai ter aquele crescimento, ela vai produzir a mesma quantidade. Só que para isso, ela vai ter que ser mais eficiente. Então, eu posso trabalhar com uma amplitude de 30 a 35% da altura máxima de entrada. Então, aquela altura que eu falei sobre a interceptação luminosa é o máximo que eu posso trabalhar. Não posso passar disso, tá? Então, eu tenho essa amplitude de 30 a 35%. Ou seja, eu posso trabalhar com uma altura de entrada de 65 a 70% da altura máxima. Então, eu falei que o Mombaça, eu posso trabalhar ele com 90 centímetros. Se eu colocar 70% dessa altura, quer dizer que com 63 centímetros eu posso colocar os animais já nessa área. Só que o que vai acontecer quando eu faço isso? Eu trabalho com uma altura de manejo mais baixa, mas ainda dentro daquela amplitude ótima ali, que não estou passando, né, da altura de saída, não estou rebaixando muito esse capim, não estou deixando ficar muito baixo, tendo a mesma produção de forragem. Só que quando eu faço isso, eu tenho a produção de folhas mais jovens, com uma renovação maior. Então, tem um elevado valor nutritivo, porque tá aquelas folhas novas, né? São folhas jovens, com uma maior renovação. Só que isso vai aumentar a necessidade nutricional das plantas. Então, se eu penso em trabalhar com, vamos falar assim, uma pressão de pastejo maior, que eu tenho que rodar os animais muito rápido ali, e às vezes colocar até antes de ter dado a altura de entrada, eu tenho que ter ciência que essa planta ela vai exigir mais. Então, eu também preciso trabalhar com uma adubação maior dentro dessa área. Então, inicialmente, o manejo de pastagem é bom você pensar na altura de entrada, na altura de saída padrão. Se depois tem essa renovação maior, né, consegue fazer um giro mais rápido, aí tem que pensar atender essa necessidade nutricional das plantas, tá? Então, é isso daqui que vai acontecer. Aqui a gente tem um pasto com 10 centímetros, aqui com 20, com 30 e com 40. Então, se eu trabalho com pasto com 10 centímetros, ele vai compensar tendo uma densidade maior. Então, o próprio capim, dependendo da altura que você trabalhar, ele vai compensar isso de outra forma. Só que considerando ainda uma amplitude ótima, tá? Não posso aqui falar que eu vou deixar o capim passar ou rebaixar muito, porque isso ele não vai conseguir compensar na questão de ter um perfil maior ou menor. Então, aqui, alguns exemplos, né, do que são os principais capins aí que a gente trabalha. Então, quais são essas alturas de manejo que a gente pode utilizar aí um pastejo alternado, um pastejo rotacionado. Então, mombaça, entrar com 90, sair com 45. Vamos pegar aqui um charaés. Charaés tem que cuidar muito, porque o charaés ele é uma braquiária que tem um comportamento de pânico. Então, a altura de manejo dele ele é muito semelhante, tem que trabalhar mais parecido com uma braquiária, porque se ele passar desses 30 centímetros, não tem animal que come o talo do charaés, porque ele fica muito mais lignificado, né? A composição dele é muito diferente. E o charaés passado só entrando com roçadeira, porque não tem animal que come.
Então, eu tenho que flexibilizar dessa forma. A altura de entrada, a altura de saída sendo 50%, tá? E aqui, se eu trago isso, então, para uma lotação contínua, eu tenho que manter ele entre 20 e 40 centímetros, né? Posso trabalhar aqui o marandu com 25 centímetros de altura e, no caso, uma umidícula, também trabalhar ali, mantendo ela nos seus 15 centímetros de altura, se eu for trabalhar com pastejo com uma lotação contínua, tá? Mas ali na frente,